Bom, gente, e a doutora Flávia acabou de me dar uma notícia aqui. A gente vai falar de um tema totalmente novo, exclusivo, e que ela mesma já procurou na internet, né, e não achou nenhuma entrevista, nenhuma matéria que fale sobre isso. A gente vai falar sobre violência pediátrica, não é obstétrica, gente, é violência pediátrica, não é, doutora Flávia? Sim. Então eu vou deixar ela começar, porque como é novo eu também não entendo nada. Bom, nos últimos 20 anos, com o movimento do parto humanizado e com a humanização do SUS, né, o crescimento e a importância da humanização nos procedimentos em saúde, se viu que alguns dos procedimentos que eram feitos, né, falando agora da onde surgiu o termo, começou a surgir o termo da violência obstétrica, que era violências que a mulher sofria durante o processo de parto e pós-parto, né, desde violência física quanto assédio moral. E isso foi crescendo através de relatos de mães que após ter o seu parto, se sentiram, de certa forma, constrangidas ou então mesmo violentadas, né? Porque o seu direito de escolha não foi aceito ou porque fizeram manobras que são proibidas pela Organização Mundial de Saúde, como a manobra de Christeler, que é quando se aperta a barriga da mulher para o bebê nascer mais rápido. A episiotomia, que é aquele corte lateral na vagina para que o bebê saia mais rápido, também é uma prática que é considerada violência obstétrica, pois a Organização Mundial de Saúde recomenda que não seja feito. Claro, em algum momento pode ser que ela seja necessária, né? Mas feita de forma rotineira, ela é considerada violência obstétrica. Então, no mesmo caminho da humanização do tratamento do parto e do puerpério das gestantes, se percebeu que foram feitas normas, né, para que o bebê tivesse a humanização do nascimento, mas que isso não foi respeitado. E a partir do momento que as práticas de humanização não são respeitadas, surge a violência. Então, a violência pediátrica hoje, ela está sendo constatada, não só ao nascimento, mas mesmo quando a mãe vai na emergência pediátrica e se sente, de certa forma, julgada, né? Ao nascimento hoje, as boas práticas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo próprio Ministério de Saúde brasileiro, através da Rede Cegonha, que é um programa do governo federal de humanização de nascimento. Mas a violência pediátrica não acontece só no nascimento, não é verdade, doutora? Mas no nascimento a gente tem pontos como o não respeito à hora de ouro, que é o bebê nascer e ficar 1 hora em contato com a mãe, independente de parto normal ou parto cesárea, que fique ele pele a pele, coladinho. Contato, né? Esse contato favorece a amamentação, favorece o vínculo materno, diminui o estresse do nascimento, porque o bebê, quando chega aqui no mundo, ele libera uma sobrecarga de cortisol, aumenta a frequência cardíaca, aumenta todos os hormônios estressantes. É um mundo novo para ele, né, é um mundo muito novo. E deixando ele em contato com a mãe durante esse período, ele vai reduzir esse estresse, ele vai reduzir a carga hormonal maléfica, né? E vai fazer com que tudo flua mais adequadamente. Sem dizer que nessa primeira hora o bebê está mais acordado, ele mesmo procura o seio materno, então favorece muito a amamentação. Ele vai buscar, eu lembro que o meu bebê, foi a primeira coisa que eles fizeram, né? Colocaram ele em contato comigo, até porque lá na Itália o parto não é feito, o Felipe nasceu na Itália, não é feito pelo ginecologista, né, pelo obstetra, ele é feito pelas enfermeiras obstétricas. Então foi a primeira coisa que eles fizeram, colocaram ele em contato comigo, parecia que ele já estava sentindo o cheirinho, ele mesmo já foi procurando o seio para mamar, mas elas não deixaram. Aí elas deixaram ele ali comigo aproximadamente uns 10 minutos, retiraram para peso, né, a recomendação é que se tudo isso que não seja de suporte de vida, seja feita após a primeira hora. Então, tu pode deixar para pesar, medir, ver perímetro cefálico após a primeira hora de contato. Foi muito rápido o tempo que eles deixaram ele em contato comigo. Um outro fator que se considera violência pediátrica é não respeito ao clampeamento tardio do cordão. Se sabe hoje que manter o cordão umbilical pulsando por no mínimo 1 a 3 minutos é benéfico para o bebê. Vai dar um aporte sanguíneo para o primeiro ano de vida, evitando anemia na primeira infância.
Então, o bebê nascer, você já pedir para cortar o cordão, entregar para o pediatra fazer o exame, isso é uma violência obstétrica. E é o que acontece. Uma violência pediátrica. E é o que acontece todos os dias. E é o que acontece todos os dias. Então, nós temos hoje, aqui na região do litoral, apenas um hospital que faz a hora de ouro em todos os bebês que têm condições de fazer, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá, o pediatra acompanha o nascimento, lateral à mãe, bebê nascendo bem, esse bebê é colocado em contato com a mãe e deixado o cordão pulsando em torno de 3, às vezes até 5 minutos. E muitas vezes, dependendo se for opção dos pais, se o pai quer que, ou a família em si, que só corte quando pare de pulsar, é respeitado, porque o bebê já está em pele a pele com a mãe, já é tudo preparado. Outras maternidades fazem o clampeamento tardio. Essa é a importância das mãezinhas estarem informadas, Sim. né? Porque se tu tá informada, tu pode exigir, né? Sim, você pode exigir, ou sim. até mesmo o acompanhamento da doula que está acontecendo Sim. muito, que ela já te acompanha desde o início da gravidez, com certeza ela já é informada sobre tudo isso, da importância de tudo isso, né? Então, o clampeamento é uma das coisas, se feito muito precoce. Claro, se o bebê nasceu, precisa de um suporte de vida, esse clampeamento vai ser feito imediato, vai ser feito as manobras de reanimação, o bebê se recuperando, volta para o contato materno. Mas isso vai acontecer em muitos poucos bebês. Só 1 em cada 10 bebês vai precisar de algum tipo de suporte. Então, assim, afastar o bebê da mãe nessa primeira hora, sem uma indicação de risco de vida, é uma violência pediátrica. E acontece, é o que acontece, por isso que às vezes a gente quando descobre a gravidez, a primeira preocupação da mãezinha, é a roupa, se vai ser menino, se vai ser menina. Eu queria ter todas essas informações que eu tenho hoje na época que eu engravidei, porque eu acho que eu lá acabei sofrendo violência desde o início do meu parto, porque eu não estava informada que eu tinha direito a uma anestesia. Sim. Eu sofri por 24 horas, o Felipe nasceu depois de 26 horas de trabalho de parto após romper a bolsa. Então aquela troca de obstetra, porque daí é o médico que te visita, né? Eu fiquei das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite sofrendo com muita dor e eu não me dilatava de forma alguma, até chegar um outro médico e achar, não, a gente vai romper a tua bolsa. Depois eu fui ver que é um risco também terminar de romper a bolsa, né? Então, nós temos que informar as mães o que deve ser feito e, infelizmente, ainda aqui no Brasil, as mães vão ter que lutar por um direito básico que deveria ser fornecido a elas, já que são normas. E não são normas da doutora Flávia, são normas do Ministério da Saúde, são recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomendado para todos os países. Então, a gente precisa seguir isso, porque é importante que o bebê nasça de uma forma tranquila, para que depois a esterogestação, que dura até o 3º mês, se dê de forma mais tranquila também, né? Para a gente tentar mudar o jeito de nascer, para que as coisas entrem no movimento mesmo da humanização, né? Não é uma produção em série de crianças. Aquele bebê é único, aquela família é única, aquele momento é único. Ele não vai poder nascer de novo, ele não vai poder fazer aquele pele a pele de novo. A quebra do vínculo logo após o nascimento é difícil de ser refeito não, se o afastamento, né, for longo. E a violência pediátrica, ela vai se desenvolvendo e não é de propósito. Às vezes o profissional, não só o médico, mas o profissional que lida com crianças, ele não tem a consciência de que aquilo que ele está fazendo é uma violência pediátrica. Nem o profissional tem consciência, então, por isso que é importante nós começarmos a falar sobre isso. Muitas vezes, tu vai numa emergência pediátrica, aquele criança, ela pode ser medicada por uma medicação via oral, vai fazer o mesmo efeito de uma medicação injetável. E muitas vezes o médico opta por uma medicação injetável. Ou mesmo a mãe, doutor, ele só melhora com injeção. Então, às vezes, a gente tem que ver que isso é uma forma de violência. Então, vai dar dor? Vai. Precisa realmente daquela medicação, daquela forma? E outras vezes, isso são relatos que eu vivi durante a minha vida, né, como pediatra. Chega uma paciente de madrugada,
Poderia usar um antibiótico mais simples, porque era uma doença mais simples, mas pelo fato da mãe estar consultando de madrugada, passa um antibiótico muito mais potente, com 3 vezes o valor, para punir aquela mãe de alguma forma por ela ter chego na madrugada. Isso é uma violência. Sabe que eu passei por isso com o Felipe lá, e ele estava chorando muito, febre, e eu corri para o pronto-socorro. Isso era meia-noite, 1h da manhã. Ela me passou um antibiótico, ele tinha apenas 7 meses. Quando chegou de manhã, eram 7h30 da manhã, o pediatra dele estava me ligando. Por quê? Porque tudo que foi feito no pronto-socorro, quando ele liga o computador, vem uma mensagem de alerta que um paciente dele esteve no pronto-socorro. A primeira coisa que ele me disse: tu já deu a primeira dose? Eu falei: já. Não era para dar a primeira dose do antibiótico. Corre para o consultório. Então, a médica do pronto-socorro me passou antibiótico para ele, um bebê de 7 meses, durante 12 dias. O pediatra, agora que tu deu a primeira dose, tu vai ter que dar, né? Daí ele me diminuiu para 5 dias, tipo de 12 para 5 dias. Mas é o desespero de mãe de primeira viagem. Sim. Então, tudo isso é considerado uma violência. É tudo que fugir dos princípios da bioética, que é a autonomia do paciente, a não maleficência, a beneficência, a justiça e a equidade. O que é cada um deles? A autonomia, que o paciente ele tem autonomia, no caso da criança, a família vai ter autonomia de conversar com o pediatra e discutir o tratamento, né? Em relação à beneficência, é que o médico precisa sempre prover para o seu paciente o melhor tratamento. A não maleficência é, dentre as evidências científicas, você deve usar aquilo que realmente tem embasamento científico. Você não vai usar algo que vai ter mais risco do que benefício para o seu paciente. E aí também que entra, porque a doutora Flávia faz parte da equipe do Meu Doutor Kids. Sim. Isso é muito importante, porque a equipe do Meu Doutor Kids atende os pacientes praticamente, gente, eu não posso falar valores, né? Praticamente pelos mesmos valores, 24 horas, né? Sim. Então, se a mãezinha precisou 2, 3 horas da manhã, não vai levar a criança para a emergência e ela vai estar sendo acompanhada pelo seu pediatra. Porque muitas vezes as mães correm para o pronto-socorro porque não tem como falar com o pediatra, chamar o pediatra 2, 3 horas da manhã. O que eu vou fazer? Meu filho tá mal. Às vezes a gente não sabe até que a febre é benéfica, né? Tipo, as primeiras febres que o meu filho teve, eu me desesperei. Hoje eu sei, tipo, não. Mas é um direito teu, como mãe, se desesperar. Se desesperar. E é o meu dever, mas como a maioria pediatra, dos pediatras, quando tu chega num pronto-socorro, não entende. Mas é meu dever, como médico e como pediatra, entender, ter empatia por você e te acolher. Eu não posso causar uma violência pediátrica por julgamentos. Por eu julgar que você está fazendo algo que você poderia fazer de uma outra forma. E infelizmente a gente sabe que o atendimento particular e o atendimento pelo SUS não é o mesmo para as crianças. Tem médicos até que fazem diferença, né, doutor? O mesmo médico que atende no consultório particular e atende no SUS, não, às vezes por pressa, porque tem muita criança esperando, então nunca vai ter o mesmo atendimento, né? Explica, né? Mas não justifica. Não justifica. Porque tudo isso vai ficar impresso naquela criança, né? Então, e isso depois não é que vai causar um trauma, a forma do atendimento, mas algo repetitivo de forma ruim vai trazer algum malefício para a nossa criança a longo prazo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, conscientizar, né? Conscientizar as mães de como as coisas podem ser feitas. As mães são hoje entendidas como que não tivesse um discernimento, que somente o pediatra ou o profissional de saúde que cuida de crianças tem o poder e o conhecimento, e isso não é real. Não é real. Não tem pessoa que conheça mais a sua criança que a mãe. Que a mãezinha. Então, os pediatras, eles têm que aprender a escutar o que a mãe tem a escutar o que a mãe tem a dizer, pegar o que é bom e ajudá-la naquele momento. Mas nunca desconsiderar o relato de uma mãe, né? Muitas vezes é algo que a mãe relata. Quantas vezes uma mãe chega no pronto-socorro e puxando um gancho, uma criança que não tem diagnóstico de nada. Uma criança que era então saudável, a mãe percebeu que aquele dia ela não estava bem. O pediatra examina
Não, mãe, não tem nada. E a mãe insiste, não, doutora, o meu filho não está bem. Não está bem. Ele está menos ativo, ele não é assim. Isso já aconteceu comigo. A mãezinha conhece. Né? Eu passei por já conhecer. E a criança, no fim, realmente tinha. Tinha alguma coisa. Aí, então vamos investigar. A criança apresentou uma convulsão. Através do relato da mãe. Da mãe. Porque a gente precisa ouvir. Aconteceu uma coisa comigo, tipo, também com o Felipe, ele se sentiu mal, não sei se foi do estômago, ele vomitou e dormiu. E ele dormiu das 8 horas da noite até no outro dia, meio-dia. Não é normal, porque não é... Aí o meu marido, não, ele só tá cansado, ele só tá com sono. Não, ele não tá bem. Liguei pro pediatra, o pediatra falou, corre com ele pra cá, porque realmente não é normal. Chegando lá, ele tinha desidratado. Por um episódio de vômito, todo o tempo que ele dormiu, que daí ele não ingeriu líquido nenhum, não comeu, ele estava desidratado. Precisou entrar com soro. Pensando na violência pediátrica, como que a gente previne isso? Tanto na rede privada quanto na rede pública, é ter um vínculo com o pediatra que acompanha seu filho. A importância do pediatra, de ter o seu assim, pediatra, mas eu né? só consigo marcar de 6 em 6 meses no posto. Não tem problema, marque de 6 em 6 meses, faça o acompanhamento de 6 em 6 meses. Você vai criar um vínculo com aquele pediatra, peça orientações, lembre que a consulta simples de só examinar, só quando está gripado, não vai te proteger. Não. A gente precisa ter o hábito e criar o hábito da prevenção. Hoje tem muitos canais no YouTube, como o Doce Diário Materno, que dão muita informação de boa qualidade sobre nutrição infantil, sobre desenvolvimento. Então, hoje, a internet já está mais de fácil acesso. Então, a gente tem tudo aqui, sim, né? Tem todos os... Sigam alguns canais, né? De profissionais pediátricos. Levem a sério, porque muitas mãezinhas às vezes estão tão preocupadas em ver moda, beleza, e não levam a sério o que realmente é sério, né? Então, isso tudo vai fazer com que você saiba o que pode e o que não pode, e vai dizer, não, opa, me explica porque eu não entendi, ou não, espera um pouquinho. Precisa ser realmente feita essa medicação invasiva? Eu não tenho como medicar meu filho de outra forma? Hoje a gente sabe que a melhor forma de hidratação é via oral, em caso de gastroenterites ou de vômito. Então, muitas vezes, para despachar o paciente um pouquinho mais rápido, se coloca um soro na veia. Então, questionem. Às vezes, até a mãe chegar, doutor, só vai melhorar com soro porque eu quero ir para a praia amanhã. A gente vê muito isso no verão. Então, muitas vezes, a violência pediátrica, ela não é só feita pelo profissional de saúde. Pelos pais também, que estão preocupados com outras coisas, Com outras né? coisas. Então, assim, o termo violência pediátrica não é exclusivo do médico. É exclusivo a todos os cuidadores, profissionais ou familiares, que deixam de prover a criança de forma adequadamente, pensando no melhor para aquela criança naquele momento. A gente não pode pensar no momento, a gente tem que pensar no bem-estar da criança a longo prazo, né? Tudo que nós fizermos durante a infância vai refletir na vida adulta. Se você tiver uma criança com um bom acompanhamento, uma alimentação saudável, o hábito da atividade física, ele vai crescer um adulto saudável, vai postergar o envelhecimento, doenças cardiovasculares, diabetes, né? Gente, então, tudo é alimentação, é um conjunto, é uma série, tipo, a gente é o exemplo delas, né? Pais fumantes têm mais risco de ter filhos, né, que vão ser fumantes na vida adulta. Pais que bebem na frente dos filhos, eles vão ver que é um comportamento habitual. Vão achar que é normal, né? Tem gente até que eu vi esses dias uma foto no Instagram, o pai brincando, colocou uma cerveja na frente da criança e mandou ele dar um beijo à criança de mais ou menos uns 3 anos, gente. Eu não... Então, assim, a inocência a gente deve preservar da melhor forma possível, né? E eu não estou aqui para justificar ou dizer a forma que tem que ser feita, ou para julgar. A gente está aqui para dizer que é muito importante se informar, né? Sim, porque essas crianças, elas precisam se sentir seguras e amadas, pelo menos até os 9 anos, porque a partir dali vai ser muito mais difícil a gente incutir esse sentimento de pertencimento familiar, de amor em família. E uma criança que se sente amada... A gente está criando o caráter dela até 9 anos de idade, né? A gente, na verdade, não criando, a gente está influenciando, né? A criança até os 8 anos, ele é como se... o cérebro e aquilo que você ensina entra sem nenhum filtro. O que ela perceber sobre uma situação ou sobre um constrangimento, muitas vezes na escola,
Ai, você não aprende a ler. Que coisa, como você é burro. Aquilo ali ela vai internalizar de uma forma, porque foi alguém com autoridade que disse, foi uma professora que disse para ela que ela não vai aprender e que ele é um burro. Então ele vai crescer com uma crença de que ele não é bom o suficiente. Que ele não é bom o suficiente, né? Então existem várias formas que a gente pode dizer, olha, quem sabe vamos repetir mais vezes esse exercício para você conseguir mais rápido o seu objetivo, porque a forma como a gente diz vai criar um adulto, né, muitas vezes problemático. E aí a gente chega na adolescência e na idade jovem ali, e não entende por que as crianças, os adolescentes e os jovens estão cada vez mais depressivos. E a gente está, né, no setembro, setembro amarelo. Eu sempre falo outubro amarelo, mas é o setembro amarelo porque eu penso no outubro rosa. Sim. Então a gente... mas eu não entendo por que o meu filho fez isso. Mas e como que foi o comportamento na infância? Como que você demonstrou amor para o seu filho? Mas, doutora, eu tenho que demonstrar amor? Sim, existem várias linguagens do amor. O simples dizer eu te amo não é suficiente para uma criança, depende da personalidade. O amor, né? Existe um livro muito interessante que se chama 5 Linguagens do Amor para Crianças, que fala das 5 linguagens. É muito interessante, assim, que tem crianças que se sentem amadas pelo toque, então é importante o abraço, a mãe estar próxima. Tem crianças que se sentem amadas por atos de serviço, que é quando a mãe faz o café da manhã, quando a mãe prepara a lancheira. Isso se estende ao pai também, né? Mãe e pai. De amar, né? Mas a gente tem que demonstrar. Sim. Tem crianças que se sentem amadas com palavras de apoio. Nossa, como você fez isso de uma forma interessante. Nossa, como você palavras é importante. Com palavras de a criança ser melhor a cada dia, né? Então, a gente precisa... Aí, o pediatra ajuda a fazer isso, claro. Hoje, a pediatria, cada vez mais, se dá de forma integrativa. O indivíduo, ele não é mais visto só como um corpo físico. Nós temos um corpo físico e uma mente. Ou espírito, ou enfim, do que quiserem chamar. E o pediatra precisa estar preparado para orientar as famílias, para estar dando a prevenção física de doenças, mas a prevenção emocional de doenças. Principalmente a emocional, porque é o que hoje em dia as famílias estão pecando, Sim. Né? As crianças estão esquecidas no celular, infelizmente. Sim. Então, a prevenção, ela pode ser feita, o seu pediatra pode te ajudar, e procurar um pediatra humanizado integrativo, que entende que o corpo e a mente são integrais, que não tem como tu tratar as coisas à parte, vai te ajudar bastante. E tendo esse vínculo profissional com um pediatra, ou pelo menos, mas doutora, eu não tenho convênio, eu vou pelo SUS. Tudo bem, uma vez por ano você tem o seu pediatra que você vai lá para programar com ele o próximo ano de vida do seu filho. E vai continuar os seus atendimentos pelo SUS. Mas eu não tenho dinheiro. Aí muitas vezes, se tu for ver, se economizar um pouquinho cada mês, sempre consegue, na cerveja do final de semana. É uma questão de se programar, né? Às vezes, assim, faz a unha toda semana. Claro, pode fazer, não tem problema. Mas, assim, um pouquinho por mês, se tu se programar para uma vez por ano ir no pediatra, que vai te ajudar a estar programando realmente o primeiro ano. Gente, eu sou daquela opinião, assim, se eu não puder comprar um sapato, uma bolsa, sair para jantar, e a gente vai que jantar em casa todos os dias, mas é uma coisa que eu prezo muito, é o atendimento do Felipe. Mas tu gasta tanto dinheiro, quando ele está doente, tu chama. Eu chamo porque para mim ele é especial, é essencial o bem-estar dele. Eu prefiro 1000 vezes que meu filho esteja bem do que ele não esteja desfilando com uma bolsa de marca ou saindo para jantar. Gente, é único, passa muito rápido. E hoje a gente consegue perceber quem são os pediatras pelo próprio Instagram do pediatra. Não adianta também você pagar consulta para um pediatra que não vai te dar o retorno que você está procurando. Então, você precisa procurar um pediatra, né? Se informar sobre ele, porque senão você vai estar pagando uma consulta para um profissional que não vai atender as tuas expectativas, que não vai te mostrar o valor da prevenção, o amor, né? Que o pediatra tem. Eu fui uma vez, desde que eu voltei para cá, com meu filho numa emergência gratuita, e eu saí de lá apavorada, e meu filho também. Porque a primeira coisa que a pediatra falou para ele, ele está acostumado com o médico, né?
e que vai com toda a atenção, tem paciência para olhar o ouvido, que é a coisa que ele tem mais pavor. Ele tem medo daquele aparelhinho, não sei porquê. E ele chorou, falou, não, mãe. Aí ela olhou para ele e falou, não grita que você não está na sua casa. Uma criança de 4 anos. Sim, são esses tipos de coisas que configuram uma violência pediátrica, né? Uma criança de 4 primeiro anos. Ela está julgando, ou ele, não sei, aquele profissional está julgando de que em casa ele grita o tempo inteiro. E não é uma realidade. Não é uma realidade, ele se assustou, né? E a criança, ela é criança. Ela tem uma maturidade infantil, ela não sabe lidar com sentimentos ainda. A gente não pode exigir, né? Não pode exigir uma maturidade que não é compatível com a idade. Com a idade. Então, mas hoje a gente tem... A pediatria em si, quem faz a pediatria ama a pediatria. É difícil um profissional que faça pediatria sem gostar de criança. Sem gostar de criança. Mas só que a pediatria se modificou muito no decorrer dos 20 anos. Então, muitas vezes, tu pode ir num profissional que ainda está parado no tempo e acontecer algumas coisas que, nossa, não vale a pena pagar por um Ou pediatra. às vezes porque aquele pediatra está estressado, né? Ou porque às vezes esses que trabalham pelo SUS porque recebem mal, porque tem que atender, tipo, sei lá, 50, 60 crianças numa noite. Só que não justifica, né? Não justifica. Né? Nós temos aqui a emergência, aqui em Balneário Camboriú, a emergência do Hospital Ruth Cardoso, que é considerado a melhor emergência pediátrica do litoral em relação ao atendimento. Isso é pelos próprios usuários. Né? Foi considerado. E tá aí uma coisa que eu não sabia. Foi nos últimos 2 anos, foi feito um trabalho pelo Hospital Ruth Cardoso, né? Então foi mantida essa equipe é uma equipe muito preocupada com o bom atendimento, então, com o bem-estar da criança, com o bem-estar da criança. Então nós temos uma ótima equipe pelo SUS, mas a emergência trata a emergência. Eles não vão ter o tempo hábil para estar vendo a criança na sua integralidade. Eles estão ali por mais humanizado que tem que ser. É um atendimento rápido, é o que está acontecendo no momento. Ele não vai poder se preocupar com todo o histórico da criança. É uma consulta de emergência, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando evitar a violência obstétrica ou a violência pediátrica, indo até para o atendimento domiciliar. Hoje, em Florianópolis, Blumenau e Joinville, a gente tem equipes de parto domiciliar agendado. Ah, mas como que uma pessoa é louca que vai fazer um parto domiciliar? A gente não sabe o porquê que uma pessoa... Na verdade, a gente sabe, né? Mas por que uma pessoa opta por um parto domiciliar? Sendo que tem toda uma estrutura segura, hospitalar, e aquela equipe que ela confia, que vai acompanhá-la em casa, poderia acompanhá-la ao hospital. Porque ela não quer sofrer violência obstétrica e não quer que seu filho sofra violência pediátrica. Então tem muita coisa que a gente pode A gente muitas vezes julga, ai, nossa, é louco, é natureba, vai fazer tudo em casa porque ele quer ser mal atendido. A gente está ouvindo de uma pediatra que não é, né? Que não é ser natureba, não é ser, né? Muitas então, vezes, claro, é questão de se programar, né, gente? Então a gente tem que se programar. A gente vai agradecer mais uma vez a presença da doutora Flávia Scheidauer aqui no Doce Diário Materno. Como eu falei no programa anterior, ela é uma super parceira da gente. Pena que ela mora longe, porque ela veio de Florianópolis. Mas sempre que possível ela vai estar aqui com a gente. Então, mandem as suas dúvidas aqui por WhatsApp ou pelo nosso e-mail, que sempre que possível a gente vai estar com a doutora Flávia. Doutora Flávia, tem algum recado para dar para os nossos telespectadores? Algum recado de pediatra para mãe? Sim. Peguei ela de surpresa, ela vai como pensar. Mãe e pediatra, lembrem que a opinião de vocês importa sim, que quem mais conhece o seu filho são vocês, e quando vocês se sentirem de alguma forma que algo não está certo, sigam o instinto de vocês e procurem evitar conversando de forma pacífica, porque de forma não pacífica a coisa só tende a piorar, mas pergunte. Perguntar não ofende. Se pode ser feito de uma forma diferente aquele procedimento no seu filho, se for uma emergência. E lembrem que o seu maior tesouro é o seu filho, então a prioridade a ele deve ser dada sempre, tanto na parte física quanto emocional. É isso aí, meninas. Então não sintam vergonha de questionar, né, o profissional que está atendendo vocês.
se informe, siga canais no YouTube, é gratuito, canais que informam sobre criação, sobre compatibilidade, sobre nutrição, que vocês vão estar embasados para estar conversando com o seu pediatra ou com o médico que vai assistir vocês. Inclusive, o próximo programa que a gente vai estar gravando com a doutora Flávia é ela e a doutora Janaína, nutricionista. A gente vai estar falando sobre nutrição infantil e junto a gente vai preparar uma receita. Nós três, vamos ver o que vai sair, né? Vai ser acho que o programa vai ficar sensacional. sensacional. Então, no próximo programa a gente vai falar sobre, a gente já está agendado para dia 9 de outubro, a gente vai falar sobre nutrição infantil, com uma pediatra e uma nutricionista. Então tá aí, né? Sigam o Doce Diário Materno. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, doutora Flávia. Eu que agradeço o convite e estou sempre disponível. Muito O que a obrigada. gente puder levar de informação. Muito obrigada, doutora. E até a próxima semana.